Bom, tudo bem? Vamos lá continuar nosso trabalho, pegando o caderno, o livro. Nós vamos ler a página 36, 37, 38, 40, 41, 42. Vamos corrigir a 39 a 43, que foi de para casa da última aula, e vai ficar de para casa 44 a 48, tá bom, queridos? Vamos lá para a página 36? Então, o que nós vamos fazer aí na página 36? Nós vamos marcar esse primeiro parágrafo, porque está falando sobre a nova Constituição do Brasil de 1891, que vai separar algumas funções, como Estado e Igreja, vai ter a grande naturalização, que é o registro, né? Todo mundo vai agora ter que ir no cartório se registrar, vai acabar com a vitaliciedade do Senado, o Senado agora vai ter que ser eleito, né? Para um período de 4 anos, e uma série de outras coisas, ok? Vocês vão marcar também a primeira linha aqui, que fala que o Brasil adotou um regime republicano, presidencialista e federativo. Depois, nós vamos marcar aqui, ó, essa linha aqui de baixo, que fala quanto importante dessa nova Constituição foi a extinção do poder moderador. Então, acabou o poder moderador, né? Que era de uso exclusivo do imperador, ok, queridos? Nós vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos marcar aqui, ó, a Constituição. Nós vamos até elites regionais. Então, a Constituição, apesar de dar ênfase no federalismo, acabou permitindo que o republicanismo autoritário de parte do Exército agisse. Assim, a União caberia o poder de intervir nos estados em casos excepcionais, interferindo nos conflitos e nos interesses da elite regional. Assim, a gente encerra esse período introdutório, né, em relação à República no Brasil. Aí, República da Espada. Por que é dividido dessa forma, né? Porque os 2 primeiros presidentes, eles eram militares, então marca isso daí. Período da República, de 1889 até 1894, República Oligárquica vai de 1894 até 1930, ok? Quem era o presidente vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, vocês vão marcar isso daí. Então, o Marechal Deodoro foi eleito presidente de forma indireta, ou seja, ele foi escolhido pela Assembleia Constituinte, ficou até 1891. O seu vice também era militar, o Marechal Floriano Peixoto, que depois vai assumir o cargo e vai ficar 4 anos. Ok, queridos? Então, descendo aqui um pouquinho, nós temos o Congresso e a Constituição mostrando, né, todo mundo participando do processo de formação da Constituição de 1891. Presta atenção que está escrito aqui, ó, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, Brasil com G, tá? Não esqueçam desse detalhezinho, porque como os Estados Unidos era a nossa referência em processo de independência e formação de Constituição, quando a gente se tornou a República, nós adotamos o nome de Estados Unidos do Brasil, ok? Descendo mais um pouquinho, nós temos um texto sobre a República da Espada, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, mostrando aí a nomeação de um barão para o ministro, para o cargo de ministro, ok? Então, nós vamos marcar a primeira frase, que o Marechal Deodoro, né, chefiou o Poder Executivo e a elaboração de uma nova Constituição. O Floriano era seu vice, marca esse pedacinho aí, ok? Nós vamos ter também no campo econômico a política do encilhamento, que nós vamos, né, relembrar aí que foi a política com grande emissão de papel moeda, visando circular mais dinheiro para poder consumir. Porém, né, o brasileiro fez o quê? Falsificou bastante dinheiro, esse dinheiro falso circulava mais do que o dinheiro original, fazendo com que houvesse uma hiperinflação, ok? Então, nós vamos descer mais um pouquinho aqui e vamos marcar a Revolta da Marinha, também conhecida como Revolta da Armada. Então, vocês vão descer um pouquinho, marca lá no início, desce aqui para outra página, a página 38. Vocês vão marcar esse pedacinho aqui, porque teve a liderança do Custódio Melo. Presta atenção, porque ele que vai promover 2 revoltas na Armada, tá? Essa é a primeira. No entanto, que essa faz com que o Marechal Deodoro da Fonseca renuncie, ok? Depois nós vamos aqui embaixo, vamos marcar uma segunda revolta da Armada, também liderada por Custódio Melo. E aí já é no governo do Floriano Peixoto. A forma como Floriano Peixoto
trata a segunda revolta da Armada, faz com que ele receba o apelido de Marechal do Ferro, tá bom? Nós vamos descer aqui mais um pouquinho e vamos marcar agora a revolta federalista. Vocês vão marcar na revolta federalista e vão lembrar que são a disputa de 2 partidos políticos pelo governo do Rio Grande do Sul, né? Os castilhos, que nós temos de um lado, ou congressistas, e o Partido Federalista, ou os federalistas maragatos, que eram a favor do governo. E aí, o que acontece? O Floriano Peixoto, né, ele está do lado dos federalistas. Quando o conflito acaba, que ele consegue massacrar, né, os congressistas, o local onde foi a batalha, ele mandou nomear, né, em homenagem a ele, colocar o nome de Florianópolis, que é hoje capital de Santa Catarina. Ok, queridos? Descendo aqui, aquilo que eu falei para vocês, que é o apelido do Floriano Peixoto, que recebe o apelido de Marechal de Ferro, consolidador da República. Então, descendo mais um pouquinho, nós vamos ver agora a República Oligárquica, marca isso daí, 1894, 1930. Puxa uma setinha, coloca elite no poder. Agora vão ser só famílias ricas dominando o cenário político agora, tá? Governo de poucos, por isso que significa óligos significa poucos. Então, governo de poucos, ok, queridos? Então, descendo aqui, após o governo dos militares, entramos agora no governo de poucos, no governo onde a elite está no poder. Tá nessa frase aqui, vocês podem marcar. Nós vamos entrar agora na política do café com leite. Puxa uma setinha e coloca aí Minas versus São Paulo, né? Que é a política do café com leite. Então, nós vamos marcar até essa primeira frase aqui, ó, União de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite, ok? Então, ambos os estados vão se o quê? Revezar no poder. Então, uma hora eles vão apoiar um governante paulista, uma hora eles vão apoiar um governante mineiro. Descendo, indo para a página 39, né? A marca é política do café com café, na verdade. Por que, professora, café com café? Porque Minas também era produtora de café, tá? Então, colocou República do Café com Leite para poder soar melhor, né? Quando a oposição, quando a própria situação fosse referir a esse sistema político, ok? Vocês vão dar uma lida nesse texto aqui e vão perceber, professora, mas eu vi que teve um presidente que era carioca, outro era gaúcho e tal. Enfim, outro paraibano, não tinha problema qual estado que esse presidente era. O negócio era a força política que São Paulo e Minas Gerais davam para eles, tá? Então, os dois, até hoje, são os maiores colégios eleitorais, ok? Descendo aqui mais um pouquinho, vocês vão marcar aqui, São Paulo e Minas Gerais criaram um sistema para criar uma hegemonia política, pois eles eram os estados mais ricos e populosos, né? Depois de 1930, que tem esse rompimento da República do Café com Leite, aí entra o Rio Grande do Sul na parada, que aí vai chamar Aliança Liberal. Mas isso aí é cena dos nossos próximos capítulos, ok? E finalizando aqui, ó, que a União do Estado de São Paulo e Minas Gerais dava uma junção dos interesses em nome de um mesmo candidato. É aquilo que eu falei para vocês. É dar força para aquele candidato que eles estavam escolhendo, ok? Então, vamos responder aí a nossa primeira atividade. Como podemos explicar o conceito da política do café com leite? Então, nós vamos colocar que a união dos estados, né, de Minas e São Paulo para dominar a política nacional. Então, quem domina a política é São Paulo e Minas Gerais. Questão 2. Quais são as críticas quanto a esse conceito? Ora. Vamos pensar que Minas Gerais e São Paulo são os dois que ficavam no poder, né? Não tinha tinha um revezamento entre os dois, mas não tinha uma pluralidade, né? Então, isso dificultava que outros estados aparecessem no cenário político, ok? Então, vocês vão colocar que Minas Gerais era produtor de leite e café, assim como São Paulo também, onde que os dois controlavam a política. A questão 3,
fala assim, a partir da exposição e da análise do que era a política do café com leite, apresentada no texto, podemos dizer que o conhecimento histórico está sempre em transformação? Sim, 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 sim. Nós podemos perceber, pessoal, que quando a gente estuda a história, a gente até vê que alguns elementos, eles se parecem, né? Só a gente não é a mesma coisa, mas tem um ar, assim, de... Nossa, parece que eu já vi isso, parece que eu já li alguma coisa sobre isso, tá? Então, vocês vão colocar que sim, que a história, como objeto de estudo, nós podemos perceber, né, que ela não volta no tempo, mas ela consegue se transformar e a gente consegue observar que em alguns pontos ela é muito parecida com algo que já aconteceu, ok? Continuando, vamos lá para a página 40, onde que eu quero que vocês também marquem aqui, ó, política dos governadores, a política do governador que ajudava a sustentar a política do café com leite, porque os governadores arrumavam o maior número possível de votos. Vamos entender o esquema aqui, ó. Aqui os eleitores do município, que ainda não tinha cargo de prefeito, tá? Tinha cargo só de coronel. Ele arrumava o maior número possível de votos com favores, né? Através de favores, através de imposicionamento, né? Através até de morte e ameaça. Esses coronéis arrumavam o maior número possível de votos, que passava para os governantes, que os governantes passavam para o presidente. Então, nós vamos perceber aqui que o processo eleitoral, ele era o quê? Fraudulento, né? O que a gente pode marcar aqui do lado? Que em troca de autonomia para os estados, tinha uma troca de favores, ou seja, entre eles rolava uma troca. Eu te ajudo e você me ajuda. Então, quando o Estado conseguia arrumar o maior número possível de votos para eleger aquele presidente, o presidente depois retornava com dinheiro para eles poderem fazer obras públicas, enfim, desvio que fosse que eles achassem necessário, ok? Outra questão também que eu quero que vocês marcam é a autonomia dos estados, tá? Isso aí é muito importante a gente lembrar que nessa época que os estados tinham autonomia para fazer o que eles queriam. E quem pagava a conta era o governo federal, no caso, o Rio de Janeiro. Tá bom? Sistema do coronelismo, também é bem interessante a gente poder entender como que funcionava essa estrutura, né? Vamos marcar essa última frase aqui, que ela designa praticamente toda a característica. Marca o título aqui e depois a gente vem aqui embaixo e marca esse pedacinho, que fala que as forças dos coronéis advindo do latifúndio garantiam os votos para o Estado, que em troca mantinha suas ações livres de qualquer processo judicial. Porque é o seguinte, gente, os coronéis não eram de origem militar, não eram patente militar. Eles eram pessoas que tinham uma certa influência na região, compravam uma arma, colocavam na cintura e falavam que era coronel daquele local, tá? Então, a população toda vivia ao redor dele sob um controle rígido, sobre uma dependência, né? Todo mundo tinha medo do coronel. Por quê? Porque ele andava armado, ele tinha jagunços, né? Os capatazes que agrediam, batiam nas pessoas, até matavam, né? Então, eu prefiro ter uma relação de troca do que uma relação de compra. Ok, queridos? Descendo aí, nós vamos lá para a página 41, aonde que nós vamos marcar esse título então, também, esse pedacinho aqui que fala que na fazenda o coronel era o grande garantidor de futuro dos filhos dos empregados. Tá vendo? Porque podia trazer médico, comprar remédio, dar emprego, né? Então é aquela questão. Eu prefiro ter a troca do que a ameaça, ok? Aqui, ó. Acabei de falar com vocês. Arrancar o couro ou esfolar vivo. Expressões que a gente utiliza até hoje, que eram muito utilizadas nesse período, tá? Que era a forma como eles controlavam a população. As fraudes eleitorais, isso daí, né? Nós estávamos carecas de saber que era instituído pelo voto de cabresto, né? Então, vocês vão marcar aqui, ó, voto de cabresto, utilizado para poder controlar o animal. Então, aqui, fazendo uma correlação com os eleitores, quer dizer que os leitores, eles eram levados ao local de votação. Isso também a gente pode chamar de curral eleitoral, ok? Aonde que eles recebiam já o nome do candidato, já escrito no papelzinho, onde que eles só entregavam na urna, tá?
Então, estamos também aqui, ó, voto fantasma, que eram mortos que votavam, né? Porque às vezes a mulher falava assim, ah, se meu marido tivesse vivo, ele votaria no senhor. Eles computavam esse voto também, tá bom? Voto a bico de pena, aumentava o número de votantes, de participantes, né? Então, vamos supor que tinha lá 40, colocava um zero a mais, falava que 400 tinham votado naquele candidato, ok? Degola política, marco isso também. O que é degola política? Eu vou excluir o candidato que eu não quero, tá? Como eu tenho controle, eu sou coronel, eu que mando. Você está aqui querendo aparecer como oposição, por quê? Então, eles fazem um sistema de degola. A pessoa está lá achando que está recebendo voto, mas, na verdade, o nome dela nem consta no processo, tá? De votação. Ok? Virando a página, nós temos aí a charge, né? Fazendo analogia da época, olha aí, ó, voto do defunto, né? Aqui jaz a verdade eleitoral, assinada a golpes de pena. Ou seja, pegou uma pessoa morta, mas colocou lá, escreveu como se ela tivesse votado. Esse daqui é muito usado em prova, né? Nas próximas eleições. Olha que o eleitor com cara de quê? Olha o cabresto aqui, ó, é o que controla, o que conduz, né? Aqui o político, aqui a soberania vestido de mulher, que é, né, um personagem feminino. Ela pergunta, é o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Ou seja, está sendo conduzido ao local de votação. Agora, respondendo as questões, fala assim, qual a caricatura criada pelo autor para o leitor? Qual que é a caricatura? Qual desses três aqui que a gente pode sintetizar, desses três personagens? Que o burro é o leitor, né? Que está sendo conduzido para o local de votação, ou seja, ele é tão ignorante, tão irracional, que precisa de levá-lo ao local. Então, vocês vão colocar que o leitor é tratado como um burro. Questão 2. O que a charge chama as eleições de cabresto? Ora, porque as pessoas precisavam de ser guiadas por capangas, ok? Aí pergunta na 3, por que a soberania aparece na imagem? Você vê que até aqui na pergunta, ela está entre aspas, né? Então, quer dizer que a soberania aqui é de forma irônica, né? Ela está ali só para enfeitar, ela é só uma figura, não tem nada de soberania, não tem nada disso acontecendo. E sim, o que vigora? É a presença forte do político. A soberania é só uma representação, é só para falar que ela está ali. E colocaram ela no personagem feminino porque a mulher não podia votar. Então, quer dizer que a soberania deveria ficar o quê? Calada, quietinha, né? Assim como acontecia com as mulheres nesse período, né? Se elas não poderiam votar. Ok, pessoal? Então, nós terminamos por aqui. Vocês vão fazer a página agora 44 e 48 de para casa e numa próxima oportunidade nos encontramos novamente. Um super beijo, fiquem com Deus.